Se você esteve aqui no começo do ano, você vai lembrar que começamos o ano falando sobre as bem-aventuranças. Os primeiros domingos do ano, nós estudamos aqui as 9 bem-aventuranças que Jesus, lá no alto daquele monte, deu aos seus discípulos como segredos preciosíssimos para a vida cristã, para quem inicia uma caminhada cristã. Agora, o que muitos não sabiam é que em Apocalipse, nós temos também 7 bem-aventuranças. 7, para quem quer terminar bem. Acredite você ou não, nós e o mundo estamos na última página, nas últimas páginas do livro. Escute o que eu estou lhe falando, não tenha dúvida disso não. Nós estamos vivendo, como a Bíblia aqui tem as últimas páginas, esse mundo está vivendo o fim. Então, como terminar a vida? Como se comportar nesses dias finais? Siga essas 7 bem-aventuranças. Eu sei que quando falamos bem-aventurado, você pensa assim, quer dizer feliz. Sabia que não é só isso? Coloque no dicionário depois o que significa a palavra bem-aventurado. Tem aí? Bem-aventurado é um termo que significa feliz. Que mais, pessoal? Afortunado. O bem-aventurado é como se ele tivesse uma fortuna. Rico. Não a riqueza física, mas a riqueza espiritual. Venturoso ou favorecido pelo céu. Então é muito mais do que feliz ser um bem-aventurado. Muito mais. Ou seja, você vai ser muito mais do que feliz no fim, se você seguir esses conselhos que Jesus nos ensina no final da Bíblia, no livro do Apocalipse. Você vê que essa questão de ser feliz, de ser bem-aventurado, né? Muitos pensam ser. Quanta gente nessa vida aí não acha que é feliz? Nós temos os exemplos bíblicos disso. A semana passada mesmo, nós encerramos o assunto das 7 igrejas e falamos de qual igreja? Vamos ver se você lembra. Qual foi a igreja? Laodiceia. A igreja morna. O que saía da boca deles? Lembra aí? Qual era o discurso que eles usavam? Eles diziam, estou rico, que mais? E abastado. De nada precisamos. Ou seja, eles achavam que eram felizes porque tinham o quê? Dinheiro. Produtores de colírio, medicina dos olhos, era a especialidade deles, produziam lã, produziam tapetes, né? Tinha o polo comercial, somos felizes, mas Jesus enviou uma carta mostrando para eles que eles não eram felizes coisíssimas nenhuma. Jesus disse, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Esse mundo está cheio de gente assim, tem dinheiro e acha que é feliz, pode comprar uma passagem para ir para o exterior, acha que é feliz, tem não sei quantos milhões de seguidores na internet e acha que é feliz, tem fama e acha que é feliz, mas quando entra na porta do quarto, começa a chorar, porque tem um vazio dentro do peito, e não sabe por quê, por que eu estou chorando? Ó, prova disso aí, quantos famosos não tiram a vida? Você tem conhecimento disso? Quantos famosos hoje em dia aí que têm fisicamente o que muitos gostariam de ter, e dizem, isso não me serve de nada, isso não me preenche. Por quê? Porque dentro de nós, seres humanos, tem um espaço, um buraco, digamos assim, que ele tem um tamanho. Você sabe qual é esse tamanho? Sabe não? Sabe qual é o tamanho não? É do tamanho de Deus, senhora, muito bem. Do tamanho de Deus. Ele só preenche se colocar o que nele ali, pessoal? Deus. Colocou Deus ali, preenche esse vazio. Eu vou colocar um carro, preenche, fica faltando. Eu vou colocar R$1 bilhão, preenche, não, só Deus. Amém, pessoal? Por isso que a gente vê aí muita gente com a falsa felicidade, achando ser um bem-aventurado, mas não é. Você lembra da mulher samaritana? Quando Jesus esteve com ela, pedindo um pouco de água, ela achava que era, né, digamos que a última bolacha do pacote. Quem é você para me pedir água? Não, os judeus não se dão com os samaritanos, enfim. E Jesus foi lá e falou, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, era você que me pediria. A tua água, a gente bebe e volta a ter sede. A que eu tenho, quem bebe nunca mais volta a ter sede. A mulher estava se gabando, porque tinha um poço e um balde. Olha só, ela se achava alguma coisa porque tinha água. E Jesus tinha a água da vida.
mas possivelmente ela se achava uma bem-aventurada. Não era. Lembra de Naamã? Vamos falar muito de Naamã nos últimos dias, comandante do exército do rei da Síria, um homem poderoso, um homem que tinha muitas pessoas que o obedeciam, mas quando ele tirava a armadura, o que tinha ali debaixo, pessoal? Lepra, a carne podre, tinha um porém na vida dele. Então, o bem-aventurado tem a ver com aquele que é rico de Deus, e é o que nós queremos que você seja, amém? Então, no primeiro capítulo de Apocalipse, nós já temos a primeira bem-aventurança. Diz assim, versículo 1 do capítulo 1. Revelação de quem? De Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olhe para cá, por favor, preste atenção. Isso aqui já nos é uma lição poderosa. Revelação de Jesus Cristo a João, para que ele escrevesse o livro do Apocalipse e transmitisse isso para nós, as coisas que brevemente iria acontecer, e nos deu isso como revelação. Pense comigo, se essa revelação do Apocalipse veio do próprio Senhor Jesus, pense aí, a gente precisa de mais alguma revelação, pessoal? Precisa, honestamente? Você precisa da revelação do pastor Menezes? Você precisa da revelação do apóstolo A, B ou C? Você precisa da revelação da pastora A, B ou C? Para quê? Só se eu quiser me iludir. Eu falo isso porque a igreja tem que despertar com respeito a esse negócio de revelação. Tem gente que ela vive correndo atrás de revelação de homens. E está aqui, ó, a revelação de Jesus. Eu não sei, eu acho que a dele é melhor do que qualquer um, não é não, pessoal? Está aqui, ó. Ah, mas eu quero saber o que Deus tem para revelar para mim. Está aqui. Ele revelou as coisas que brevemente hão de acontecer. Claramente. Ah, eu quero saber o meu futuro. Está aqui. Ah, eu quero saber como é que eu tenho que agir. Está aqui, a revelação. Por que eu falo isso? Porque o que tem de casos que a gente vê por aí, pessoal, honestamente, você vê isso está tão à flor da pele das pessoas. Essa semana, o pastor foi falar com uma mulher aqui, a mulher começou a falar dos problemas dela. Ah, pastor, porque eu estou com problema, o meu marido, Luiz, a gente está com problema no casamento. Aí o pastor começou a orientar ela, falou, senhora, de fato, o seu marido, o seu marido, Luiz, estão precisando de libertação. Ela, ai, até arrupiei, pastor. Aí o pastor, o que foi, senhora? Como é que o senhor sabe o nome dele? O senhor falou Luiz. Ele falou, a senhora acabou de falar o nome dele. A senhora acabou de falar. Mas ela não foi nem arrepiou, não, arrupiou. Até arrupiou, mostrou o braço todo arrepiado. E se o pastor fosse um sem vergonha? Ah, senhora, Deus me revelou, é verdade. E ia se aproveitar, como tem muitos casos por aí. Olha, que Deus me ponha freio na língua ao falar desse assunto. Porque quantos aí, em nome de uma revelação, não tem dominado a vida das pessoas? Não tem enganado as pessoas? Quantos em nome aí de um Deus me revelou, tem aí feito de pessoas escravas? Pessoas que tudo que vai fazer tem que consultar ao pastor. Quantos aí, em nome de uma revelação, Deus me revelou. Uma vez um pastor falou para o meu pai, fulano, o senhor, Deus me revelou que o senhor tem que pegar e dar tal oferta. Olha só, meu pai falou, é mesmo. O dia que ele revelar para mim, pastor, eu vou fazer. Olha só. Eu deveria, só se eu tivesse a bola muito grande para achar que Deus vai revelar algo de forma particular, ao invés de fazer isso de forma coletiva. O que Deus quer revelar para você, revela aqui agora, através da palavra. De forma como, gente? Coletiva. O que é a revelação? É a palavra dele. É eu falar para você o que ele anunciou. Tudo que for no particular, olha, Deus me revelou isso, isso e aquilo para você. Fuja. Porque, olha, tá para nascer uma revelação que seja positiva, hein? Porque as revelações por aí, a mulher, um pastor uma vez falou para a pessoa, olha, senhora, para a mulher, a senhora fica atenta, porque Deus me revelou que o seu marido vai te trair. Vai te trair. A mulher, se acredita, ela começou a tratar o marido mal. Começou a maltratar o marido falava para outro colega, poxa, minha esposa está me tratando tão mal. Eu não sei por quê, por causa da praga da revelação. Começou a tratar ele mal, e aí o casamento foi esfriando, e depois acabou acontecendo. Foi revelação? Não. O diabo que usou aquela boca, lançou a dúvida entrou, e ele foi lá e conseguiu concretizar
o que ele queria fazer. Quem está entendendo, pessoal? Você me desculpe, mas diante de tanta coisa que a gente ouve, isso tem que ficar claro. Tem gente que chega assim, uma vez uma falou para o pastor Sandro: pastor, o que o senhor está vendo em mim, hein? O pastor olhou para ela e falou assim: nada, não estou vendo nada. Sabe, tem gente que gosta de ser enganado, pessoal. Vem perguntar para mim, o que você está vendo em mim? Eu falo: nada. Está aqui a revelação de Jesus Cristo para você. Amém? Está aqui a revelação. Está aqui. Vamos ler de novo, para ficar bem gravado na sua mente. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. Está aqui, olha o cuidado de Deus, o carinho de Deus, para não deixar ninguém cego. Você é servo? Deus enviou essa carta para revelar tudo para você. Amém? Das coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aí vem, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz, rico, afortunado, aquele que lê e os que ouvem as palavras do que, gente? Desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí está a primeira bem-aventurança. Aquele que gosta de ler o livro do Apocalipse. Aquele que gosta de meditar num livro que muitos não entendem e outros que têm medo. Você não tem que ter medo do livro do Apocalipse. Ah, mas eu não entendo. Busque entender, e o que você não entender, fica tranquilo. Um dia você vai entender. Amém? Você tem que crer que existe uma paz, Paulo diz, que excede todo entendimento. Então, se eu não entendi algumas coisas ainda, mas o que eu entendo me traz paz, graças a Deus. Não fique desesperado por isso, não. Mas é bem-aventurado quem se importa com esse ponto aqui, ó. Olha só, versículo 3. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quem é o bem-aventurado? Aquele que está antenado. Aquele que está aí contando os dias. Aquele que vê todos os sinais que Jesus disse que iria acontecer e não fica aí vivendo, sabe, andando desapercebido. Não, é a pessoa que está atenta. Qualquer coisa que acontece, ela pensa, ela liga, está vendo? Isso aí, ó, já está profetizado. Isso é um sinal, mais um sinal. E ele disse das coisas que brevemente iam acontecer. Se há mais de 2000 anos atrás, quando ele escreveu isso, ele já disse que ia ser breve. Imagine hoje. Está mais longe ou mais perto? Mais perto. Está muito perto, pessoal. Muito perto. Sem contar que quem nos revelou isso, põe o texto de Pedro na tela para mim aí. Quem nos revelou isso, um dia para ele é como 1000 anos. Está aí, ó, mais amados. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, muitos pensam, está demorando muito da promessa se cumprir. Está não, gente, está breve, o tempo passa voando. O tempo passa voando. Ontem você era uma criança, hoje você já é adulto, muitos já são idosos. A nossa vida é um sopro, a coisa passa correndo. Hoje você tem filhos, hoje você tem um monte de filho talvez. O tempo voa, é breve. Se não é breve até o último dia da nossa vida, é breve quando a gente morre. Quando a gente morre, o nosso tempo acaba. Então, não seja como muitos aí, a promessa está sendo tardia, não. É muito rápido, a vida passa muito rápido. Quando você conversa com pessoas mais idosas, ela diz assim, puxa vida, o tempo voou. Mas é verdade. Eu lhe mostrei esses dias aqui um vídeo antigo de 100 e poucos anos. Essas pessoas já passaram, já foram. Hoje somos nós. Amanhã nós vamos ser uma foto no porta-retrato de alguém só. Sabia disso? Amanhã nós vamos ser apenas lembranças. Lembranças. E ele diz aqui, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Põe novamente o texto de Pedro aí, por favor. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está aí.
a revelação do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para João, para que chegasse até nós, tem essa finalidade. Tem essa finalidade. Não é assustar, não é aterrorizar, mas é levar à igreja o arrependimento. Por que Jesus deu essa revelação a João, ricas de detalhes? Se você veio durante todo esse ano nessa reunião, a gente estudou muita coisa aqui, os selos, as trombetas, falamos da grande tribulação, falamos do anticristo, falamos aí muita coisa do Apocalipse. Por que Jesus nos dá essa riqueza de detalhes? Para que a gente venha se arrepender. Para que não vivamos como o povo na época de Noé. Na época lá em Sodoma e Gomorra, todos ali dispersos. Não, ele dá os detalhes para que a gente tome decisões. Para que a gente faça aquilo que Jesus mais espera de nós, que é o arrependimento. Por que tem muita gente que vem para a igreja e sai da igreja, se batiza e volta para o mundo, começa e para? Por qual motivo? Porque elas vêm para a igreja, começam a ouvir a palavra, mas de fato e de verdade nelas não houve o verdadeiro arrependimento. O que acontece às vezes é um mero remorso. Você sabe o que é um remorso? É aquilo que a pessoa diz, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, realmente eu errei, mas daqui a pouco passa. O verdadeiro arrependimento não. É aquilo que a pessoa decide de uma vez por todas abandonar. Ela lembra do que Jesus fez lá na cruz, por todos nós. Ela entende que nós não tínhamos mais salvação. Você sabe disso. Quando o homem pecou, fechou a porta de salvação. O ser humano já era fadado ao inferno diretamente, porque o homem desobedeceu. Deus, não querendo que fosse assim, criou o plano de salvação. Enviou Jesus aqui nessa terra para morrer da forma mais cruel do mundo, para nos salvar, para nos dar mais uma chance. Olha que maravilha, olha que inversão, olha que virada, pessoal, aconteceu com a gente. Ou seja, outrora nascíamos destinados ao inferno, hoje nascemos destinados ao céu. Amém, pessoal? Ou seja, o natural era o ser humano nascer hoje em dia e falar, peraí, eu tenho mais uma chance? Então de imediato, no automático, eu vou servir a Jesus, com todas as minhas forças, de joelho se preciso for. Mas eu pergunto, é o que a gente vê por aí, pessoal? O ser humano nasce e mergulha nos seus próprios deleites, mergulha fazendo a vontade da carne, mergulha fazendo tudo que não presta, tudo que é errado. E aí Pedro diz, ele quer que você se arrependa. Esse tempo que nós ainda temos é para isso, para a pessoa reconhecer Jesus como seu Salvador, ela se entregar, ela de fato abandonar as velhas práticas, abandonar a velha vida. Porque se não houver o arrependimento, por mais que a pessoa passe um período na igreja, onde ela consiga se manter afastada do pecado, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar. Por que ela vai voltar? Porque não houve arrependimento. Ela não se conscientizou da oportunidade que ela teve. E aí vem o pior destino, né? Porque como Jesus falou para aquelas duas cidades, ai de ti, Betsaida e Corazim. Tem esse texto aí na tela? Foi usado pela manhã, vê se tem aí. Ele disse que vai haver mais rigor para essas duas cidades do que para as outras. Por quê? Porque essas cidades viram os milagres. Está aí, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos teriam o quê? Se arrependido, com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós. Quem está entendendo, gente? Por quê? Porque eles viram o agir de Deus. Hoje nós vivemos o sacrifício de Jesus. Vivemos na pele. Eu não acredito que um dia um homem morreu na cruz, não acredito na Bíblia, então veja os livros de história. A morte de Jesus na cruz está lá nos livros de história. Acredite a pessoa ou não, isso aconteceu para nos salvar. Amém, pessoal? Então se arrependa. A revelação do Apocalipse, ela é dada para que a gente se arrependa. Para que a gente veja que os dias estão chegando no fim e eu não posso ficar despreparado. As maiores revelações estão na Bíblia. Revelação dos 2 pontos finais. Você sabe quais são os 2 pontos finais? Sabe não? Não sabe? Vou mostrar o primeiro ponto final para você. Põe João, por favor, na tela. Não se turbe o vosso coração. Isso foi Jesus que disse antes de subir aos céus.
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Está aí o primeiro ponto final de muitos: o céu. Jesus foi preparar o céu para nós. Amém, pessoal? Eu não sei, será que já deu tempo dele preparar, pessoal? Tem mais de 2000 anos, será que já teve tempo? Está preparado, está aí uma revelação poderosíssima para nós. Foi preparado para nós o céu. E Jesus também, em outra ocasião, falando sobre o grande julgamento, falou do outro ponto final. Um é o céu. Quer maior revelação do que essa? Olha o outro ponto final, põe aí. Então dirá também aos que estiverem à esquerda. Isso Jesus falando de como vai ser o julgamento final. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O quê? Preparado para o diabo e seus anjos. Então está aí o outro ponto final. Qual é? Qual é? O inferno. Que não foi preparado para a gente, hein? Foi preparado para quem que ele disse aí? Para o diabo e os seus anjos. Ele não falou, o inferno foi preparado para o ser humano. Não. O que ele preparou foi o céu, para nós. Amém, gente? Agora, tá aí os dois pontos finais. Céu e o inferno. Céu, para quem se arrepender. Amém? Embora não exista isso, mas ainda que a pessoa não tivesse nenhum pecado, fosse perfeita, que eu digo, não existe. Ainda que a pessoa fosse uma santinha, ela tem que se arrepender. Por quê? Porque ela já nasceu pecadora. Todos nós temos que nos arrepender. E aí, se eu me arrependo, de fato, eu tenho acesso ao céu. Agora, o inferno não é lugar que foi preparado para o homem, não. É para o diabo, para os seus anjos, e vai cair lá de paraquedas aquele que não quis, o quê? Se arrepender. Pessoa ouviu a palavra, foi na igreja, participou de Santa Ceia, ouviu o Apocalipse, mostramos os vídeos para alertar, e a pessoa, amanhã eu faço. Tem ou não tem gente assim? Depois, eu não vou morrer agora, ou Jesus não vai voltar agora, ou o mundo não vai acabar agora, e aí ela tem o azar, não sei se existe azar, mas digamos que exista, ela tem o azar de morrer sem salvação. Ela tem o azar de, no período da vida dela, Jesus voltar. Aí não vai ter o céu. Não por culpa de Deus, mas por falta de arrependimento. Então, tem gente que ela abandonou uma atitude já. Ela já abandonou porque ela ouviu. Ela ouviu na igreja que aquilo é errado, é pecado. Ela parou. Já deu um grande passo, mas ainda não se arrependeu. Não sei se você está entendendo a diferença de uma coisa para outra. Há quem abandonou, mas ainda não se arrependeu. Então ela corre o risco de voltar amanhã. Então se arrependa. Isso é o verdadeiro batismo nas águas. Por que hoje em dia a gente vê essa corrente de batismos que vemos aí por parte de algumas pessoas? A gente vai batizar, às vezes pergunta, a senhora se batizou quantas vezes, senhora? 13 vezes. 10 vezes. 4 vezes. Tudo banho sem arrependimento. Vocês estão entendendo? Banho sem arrependimento. Banho no oba-oba. Eu vou me batizar, eu quero mudar de vida, e vai lá e batiza. O pastor faz um apelo mais forte, ela vem e se batiza de novo. Não. Quando ele vem acompanhado de arrependimento, acabou. Morre a velha Maria, o velho João naquelas águas e nasce uma nova criatura. Amém, pessoal? Então a ordem do dia é arrepender-se. Se arrependa. Jesus está pronto para te aceitar. Está pronto para dar para você o ingresso, para você entrar no lugar que Ele já preparou. Já preparou. Agora, isso é para os arrependidos. Amém, gente? E seja esse bem-aventurado aqui. Valorize esse estudo do Apocalipse que nós vamos prosseguir até o final do ano. Valorize esse assunto. Vou repetir aqui, bem-aventurado aquele que lê. Será que você lê? Ou só aqui na igreja? Não me responda. Será? Você senta em casa, deixa eu ler hoje o Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras dessa profecia. Quem são os que ouvem? É aquele que segue os alertas de Apocalipse. E guardam as coisas que nela estão escritas.
Então a pessoa tem que ler, tem que ouvir e que mais? Guardar. Guarda. Porque o tempo está próximo. Amém, pessoal? Tenha essa consciência. Está próximo. E você tem que estar preparado. Amém? Eu queria, antes de orarmos, compartilhar com você esse vídeo que mostra aí experiências, prova viva de que a alma existe. A alma existe. Pense comigo, pessoal, se a alma não existisse, com toda a tecnologia que há hoje em dia. Não sei se você sabe, hoje em dia até tem transplante de cabeça já. Sabia disso já, pessoal? Quem já viu na internet já? A pessoa troca a cabeça e põe no outra. Então, peraí, se já troca, tem transplante de coração? Fígado, pulmão, cabeça? Ou seja, já daria para montar um ser humano? Pensa comigo. Se já dá para trocar tudo, já daria para montar um ser humano. Pega a cabeça de um, pega o fígado do outro, pega o pulmão do outro e monta. Experimenta fazer isso, se vai viver. Porque o homem pode colocar todos os órgãos, mas o fôlego de vida, que é a alma, o homem não pode fazer. A prova de que a alma existe. E os cientistas descobriram isso. Descobriram. Presta atenção nesse vídeo antes da gente orar. Quando a pessoa morre, a balança acusa o golpe. Olha só.